Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se vocês estão aqui, vocês têm o Espírito Santo. Qualquer coisinha que vocês verem anormal, olhem em pensamento. Peça a Deus direção. Interessante, quando o pastor Zé Marcos nos disse que estava passando muito bem, nós temos uma câmara de oração lá embaixo, em um dos camarins. Amigos que estão, entre aspas, perdendo, entre aspas, o show, o evento que está acontecendo aqui, está orando lá no camarim. Eu já participei tanto ali naquele camarim, eu confesso a vocês que eu acho que eu fui ficar mais lá no camarim orando. E aí, eu fui lá quando eu fiquei sabendo que eles estavam passando muito tempo para orar com eles, intercedendo pelo pastor. E quando acabou lá que eu vim aqui, o Renato estava aqui também orando e intercedendo pelo pastor. Amém. E eu louvo o nome do nosso Deus. Eu gostaria de pedir à minha esposa, à minha filha, que, por favor, chamasse aqui também, antes do pastor Zé Marcos trazer a mensagem, chamar aqui a irmã Edilene, por gentileza. O grupo de vigília de Guarujá não poderia deixar de passar em branco essa oportunidade ímpar de 30 anos para agradecer este casal pelo ministério, tanto pastoral, como também como nosso presidente do grupo de vigília, presidente da Associação Mineira Central. E se alguém aqui não sabe, eu não vou falar que eles estão aposentando, não. Eles não aposentam, né? Não entrega bastão nunca, porque a palavra do IT vai continuar sempre aonde eles forem. Mas o grupo de vigília gostaria de prestar uma simples homenagem ao pastor Zé Marcos e à irmã Edilene, por tanto tempo dedicado, tanto ao ministério pastoral, como também presidente do campo, como a lembrancinha que nós preparamos para vocês. Nossa, não bonitinho, repare, Deus abençoe, não é Deus abençoe. Tá dando certo o negócio da obra lá? Eu não consegui falar com a menina até hoje. É mesmo. É algo realmente... Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá bom, gente? Nós falamos muito pedindo a Deus direção sobre o que comprar. Vamos ver aqui. E essa gente, perdemos nossos amigos ali, do grupo falou, olha, gravata, terra, filho, esse negócio não. Vamos dar alguma coisa que eles possam ir descansar realmente, fazer caminhada, enfim. Nós agradecemos muito. Isso não servir. Isso é difícil, hein? Olha só. Se não servir, fale com a sua filha. Foi ela que nos passou a medida. Mas, pastor Zé Marcos, muito obrigado pelo grupo de vigília, pelo carinho de vocês, a dedicação do ministério, pastoreio também, como também do presidente. Que Deus abençoe vocês, aonde vocês forem, vocês continuem levando essa mensagem de salvação, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vai aqui o nosso carinho, viu? Em nome do grupo de vigília. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Seja louvado. Sou eu? Tá bom. Vai, rapaz, deixa eu aqui. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Tem um ano que eu recebi do Jarbas a incumbência de separar essa data aqui no CAT. E não é só para separar a data, né? O CAT tem custos. E ele disse assim, pastor, nós queremos de graça. Amém? E há um ano eu tenho vigiado essa data. Eu confesso que tanta gente apareceu, viu, Jarbas? Não só dos departamentais, mas outros querendo essa data. Eu falei, não, essa data não. E nas comissões eu brigando pela data. E quase que eu não venho no dia. Já pensou uma coisa dessa? Na realidade, eu peguei uma virose, eu e minha esposa, os dois estamos baqueados, né? E hoje pela manhã eu consegui pregar na igreja de Dias Fortes, mas à tarde parece que me deu uma suadeira, principalmente agora ali, descendo água aqui assim, ó, e eu enxugando, eu falei, Jesus, o que é isso? Mas Deus abençoou que passou, e eu quero agora com os irmãos repartir o pão da vida. Agradeço a homenagem, pastor, também pastor, né? Todo ancião é um pastor. Jarbas, muito obrigado
Nós estamos realmente agora no mês de dezembro. No dia 3 de dezembro vai ter um culto de gratidão aqui às 4 horas da tarde, onde nós estaremos despedindo, né, dos líderes da igreja e dos pastores. E no dia 7 será nomeado um novo presidente aqui para a Associação Mineira Central. Chegou o tempo da nossa jubilação, né? Pastor não aposenta, ele jubila. Outro dia eu estava numa igreja e alguém foi falar sobre isso e ele disse assim: o pastor José Marcos acabou a carreira, guardou a fé. Eu escutei aquilo e falei: peraí. Quando Paulo falou essas palavras, ele estava perto da guilhotina. Ele sabia que os romanos iam cortar o pescoço dele. Que história é essa? Eu ainda não acabei a carreira. Eu só vou acabar a carreira quando os meus olhos fecharem. Mas eu espero ver Jesus voltar nos meus dias. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: com esses meus olhos, que a terra não há de comer, amém, irmão? Mas se porventura vier, eu tenho certeza que na sepultura, onde eu for colocado, pela graça e a misericórdia de Deus, um anjo vai se postrar e vai me chamar pelo meu nome. Nós perdemos essa esperança, perdemos tudo, irmãos. É vã a nossa fé. Precisamos de continuar confiando. Enquanto eu estiver vivo, eu quero pregar, anunciar, eu quero falar, porque esse é um dever de todo cristão. Cessa um ciclo ministerial, mas o pastor continua pregando e dando estudos bíblicos e anunciando a volta de Jesus. Esse é meu maior desejo e eu creio que de todos vocês que aqui estão. Eu fui ancião de igreja por 18 anos antes de ser pastor. 18 anos. Eu vou voltar ao meu pastorado de ancianato. Amém? Numa igreja ali, tomando conta com os irmãos e trabalhando juntos. Abra a Bíblia comigo em 1 Samuel 16, 13. Eu quero falar sobre o Espírito Santo unja o meu ser. Espírito Santo unja o meu ser. Diz aqui, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Preste atenção no texto. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Versos 27 do capítulo 2 de 1 João. 1 João, capítulo 2, 27. A unção que vós recebestes dele fica em vós. Quero falar um pouco sobre unção. Vigília. Seja comemorando 30 anos ou iniciando uma jornada que durará 30 anos, o maior propósito dessa vigília deve ser buscar a unção do Espírito de Deus. A cura, as realidades da vida nos acompanharão enquanto nós estivermos aqui. Hoje estamos bem, amanhã poderemos não estar, mês que vem, não importa. Mas quando nós estamos cheios da unção do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de enfrentar as maiores provações, as grandes enfermidades. Nós somos capazes de enfrentar tudo aquilo que quer nos tirar do caminho do céu. Por isso eu escolhi esse tema, um tema próprio daqueles que oram, daqueles que buscam uma unção do Espírito de Deus. Eu quero introduzir com algo que eu ouvi de um pastor que eu conheço, chamado Ricardo. Ele recebeu um jovem universitário, esse jovem universitário era de origem alemã, e ele fez uma afirmação intrigante para o pastor Ricardo. Ele disse assim:
fico maravilhado com a maneira fácil com a qual os cristãos se achegam a Deus. O pastor Ricardo não sabia se ele tomava isso como um elogio ou como algo assim afrontoso. Mas ele resolveu tomar como elogio. E ele disse para aquele jovem universitário as seguintes palavras: o cristianismo não só lhe dá acesso livre a Deus, como nos proporciona o privilégio de sermos possuídos, tomados, habitados pelo próprio Deus. Ou seja, o cristão tem o privilégio de ser morada do Espírito Santo. Eu me sinto encantado quando estudo esse assunto na Palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é retratado na Bíblia por vários símbolos. Ele é simbolizado pelo vento que sopra. Ele é simbolizado pela chuva. Ele é simbolizado também pelo óleo. Ele é simbolizado também pelo fogo. Há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Hoje queremos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo como o óleo, o símbolo da unção, o Espírito Santo de Deus. Encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos o agir do Espírito Santo. E quantas vezes encontramos nesses textos bíblicos a unção, o óleo sendo aplicado para ungir uma pessoa? Eu quero, em primeiro lugar, dizer que o óleo na Bíblia sempre foi usado para ungir. Há um propósito, um dos propósitos da unção é separar pessoas, separar lugares na Bíblia, objetos. A unção significa, então, dizer que essas pessoas estão separadas para o serviço sagrado. Deus falou para Samuel que ele ungisse Davi como rei. Elias ungiu a Eliseu para ser um profeta. E nós vamos ouvir vários textos, e eu quero falar para vocês hoje, para que haja uma compreensão. São poucos os minutos que temos, mas uma compreensão geral do que a Bíblia trata sobre unção. E nós, como adventistas, cremos nesses modelos bíblicos de unção. A Bíblia fala de unção ordinária, ela fala de unção oficial, ela fala de unção medicinal, ela fala de unção de enfermos, e ela fala de unção espiritual. Eu quero falar rapidamente de cada uma dessas formas de unção. Primeiramente, a unção ordinária. Ela tinha como objetivo o asseio pessoal, o refrigério físico. E geralmente era uma manifestação especial, uma cortesia que era oferecida, era um carinho que se dava a alguém ou a alguma pessoa querida ou que visitava você, no caso, as pessoas que recebiam nos tempos bíblicos. Alguns exemplos bíblicos desse tipo de unção está no livro de Ruth, por exemplo, tem um. Ruth, no capítulo 3, verso 3, diz assim: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te vá a conhecer ao homem até que tenhas acabado de comer e beber. Esta foi uma palavra de Noemi à sua nora, para ela conhecer Boaz, que seria o seu resgatador. É interessante que ela fala: banha-te e unge-te. Esse era um tipo de unção ordinária. Nós encontramos também em Samuel 12, verso 20, 2 Samuel 12, 20,
Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ou seja, tomou um banho, e ungiu-se, mudou-se de vestes e entrou na casa do Senhor. No Novo Testamento nós encontramos um outro texto em João 11, verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. No Oriente Médio era comum, era natural, as pessoas, após tomar um banho, passar um óleo para proteger dos raios solares e manter a pele umedecida. Misturava-se a esse óleo perfumes, o qual era aplicado após o banho. E quando eu penso nesse tipo de unção, eu penso na minha esposa, amém? Ela toma um banho e ela passa um óleo tão cheiroso, amém, irmãos? Eu faço igual um cão que fareja. Minha casa tem 2 pisos. Lá da cozinha eu vou sentindo o cheiro subindo as escadas. Aí eu falo, você é muito cheirosa. Amém, irmãos? É esse tipo de unção que era unção ordinária. Era usado, e a Bíblia fala dessa unção. Mas existe uma outra unção. Em segundo lugar, eu quero falar da unção oficial. Era conferida aos profetas, reis e sacerdotes. A unção era a confirmação do indivíduo para as 3 funções indicadas. Uma delas, obviamente. Esse propósito era separar aquela pessoa para aquele ministério específico. Deus também ordenou a Moisés que ungisse Arão e seus filhos, consagrando Arão e os seus filhos para ministrar o sacerdócio. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 30, verso 30. Deus também falou para Samuel que ungisse Davi como rei. Está lá em 1 Samuel 16, 30. E Samuel ungiu Davi e o óleo foi colocado sobre a cabeça de Davi. Elias ungiu a Eliseu para ser também um profeta. Esse era um ato solene. Eu dei exemplo aqui de um profeta, de um rei e de um sacerdote. Esse era um ato solene, belíssimo. O óleo era derramado na cabeça e corria atrás pelos cabelos, pelo rosto, e chegava até a barba. Está escrito lá em Salmo 133, verso 2. Essa também era uma unção, a unção oficial. Mas havia uma outra uma unção medicinal. Como é que era esta, pastor? Como o próprio nome já diz, tinha o propósito de ser usada como remédio, um unguento que fosse utilizado para curar feridas. O azeite era normalmente empregado como uma medicação. E o exemplo claro está em Lucas 10, 34, que diz: e chegando-lhe, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Essa era uma unção medicinal. Mas agora eu quero falar de uma outra unção muito importante aqui para nós. Uma unção de enfermos. Unção de enfermos. Lá em Tiago capítulo 5, verso 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. Conhece esse texto? Quantos que já ouviram falar desse texto aqui? Quantos aqui já foram ungidos com óleo? Muito bem. O propósito dessa unção não é encomendar o enfermo para a morte, mas salvar e curar
aquele que está passando por um momento de aflição, de uma enfermidade. E ao enfrentarmos esse momento, nós colocamos a confiança em Deus. E aquele óleo, símbolo do Espírito Santo, ele é passado sobre a fronte da pessoa, para que ela possa ter a certeza que o Espírito Santo está com ela, não no óleo em si, mas com uma pessoa que visita aqueles que estão no leito da enfermidade. É evidente que não há nenhuma propriedade curativa no azeite da unção. Assim como que não há nenhuma propriedade especial nas águas que somos batizados. A gente fala que o batismo é para lavar de todos o quê? Pecados. Mas não é a água. Quem lava de todos os pecados é o sangue de quem? Jesus. É símbolo. Símbolo. Nós sabemos também da Santa Ceia, e nós, ao participarmos da Santa Ceia, nós não cremos que ali está verdadeiramente o sangue de Jesus e nem o corpo de Jesus. Nós sabemos que ali são o quê? Símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Assim também é no óleo da unção. Para estar certo de que o óleo é a unção do Espírito Santo aos enfermos, nas Sagradas Escrituras, basta examinar algumas passagens, como 1 Samuel 16, 13 e Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Todos são textos que confirmam isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual pertencemos, ela crê na unção de enfermos como bálsamo para restaurar aqueles que estão necessitados de curas físicas e também espirituais. Porque o texto de Tiago continua: e o enfermo se levantará, e diz mais, e se houver cometido algum pecado, ser-lhe-á o quê? Perdoado. Cura física e cura o quê? Espiritual. A restauração da saúde, do corpo e da alma. Há uma unção com óleo, essa unção símbolo do Espírito Santo, amplia a visão espiritual, conforta o enfermo, reanima aquele que está passando pelo vale, muitas vezes, da sombra da morte. Dá ao doente a sensação da presença de Deus com ele, que ele não está sozinho. A unção praticada pelos pastores da Igreja Adventista e pelos anciãos consagrados a Deus, ordenados ao ministério do ancianato, não pode ser confundida com a extrema unção que é praticada pela Igreja Católica, com todo o respeito que nós temos à doutrina deles, mas não podemos confundir uma com a outra. Uma unção tem o propósito primais, segundo as Sagradas Escrituras, de curar o enfermo. Na realidade, nós não acreditamos que a unção é uma extrema unção que está encomendando o corpo para a morte, ou para que ele possa então entrar no paraíso sem passar pelo purgatório. Não podemos confundir as coisas. Para nós, respeitamos aqueles que creem assim, mas para nós, a unção tem o propósito primais de curar. E algumas pessoas têm medo. Eu já vi pessoas que às vezes recebem o pastor e liga para um parente dizendo assim: o pastor vai levar a unção. A pessoa começa a chorar do outro lado da linha. Ai, meu Deus do céu, vai morrer o papai, vai morrer a mamãe. Não é esse o propósito. É porque às vezes quando os pastores estão sendo convidados, geralmente estão no momento final, na hora terminal daquela pessoa.
Mas nem por isso também não deve ser deixada de ser ministrada, porque é para curar o enfermo. Eu ungi minha mãe antes dela morrer umas 3 vezes. Na Santa Casa, em casa, e ela foi vivendo, até que chegou um dia que Deus a descansou. O meu sogro eu já ungi, ele está com 91 anos, mora comigo lá em casa. Eu já ungi, expliquei para ele, ele compreendeu, eu ungi ele. E esses dias ele passou mal, levamos até, ficou internado 2 dias e meio. Mas antes de sair, ele falou: pastor, o senhor é um homem de Deus. Eu quero que mais uma vez o senhor possa me ungir. Irmãos, nós cremos na unção para curar. O fato, às vezes, de praticarmos pouca unção, seja porque não conhecemos a unção que eu estou falando aqui, para a cura dos enfermos, que a beleza dessa cerimônia, ou compreendemos pouco o seu significado. A maioria de nós viemos de famílias que têm por tradição a extrema unção. E aí associamos, e isso vem no histórico da igreja. Mas, no entanto, nós, pastores e anciãos, deveríamos incentivar nosso povo a praticar o rito da unção, de acordo com as instruções apresentadas no capítulo 5, versos 14 a 16, pelo apóstolo Tiago. O enfermo, ele deve entender isso, para ele pedir. Não é algo forçado, não é algo imposto, ele tem que pedir. Mas para ele pedir, ele precisa entender e compreender. Amém, irmãos? Mas eu quero ir para a última unção, que o meu tempo já está terminando. Eu quero falar sobre a unção espiritual. Amém? Atos capítulo 2, verso 17. Você tem a Bíblia aí, leia comigo esse versículo, e com ele nós queremos concluir. E acontecerá que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A Bíblia é muito clara que Deus quer derramar do seu poder sobre todos nós. A unção espiritual do Espírito Santo, para poder nos levar ao final, à conclusão da obra de Deus, para que Jesus possa voltar com poder e grande glória. Nós estamos vivendo o tempo da profusão, do derramar da chuva serôdia. Neste caso, o Espírito Santo simbolizado pela chuva. Como nunca houve na história deste mundo. Nós também estamos vivendo no tempo em que Deus quer derramar do seu poder sobre a sua igreja. E eu creio nessa promessa. Eu quero participar dessa promessa. Eu quero ver o mover de Deus na igreja nos últimos dias. Eu quero ver o caído se levantar, o frio espiritualmente ser aquecido e retornar para os braços do Pai. O pecador ser liberto e transformado. Eu quero ver o paralítico andar, o cego enxergar e o semblante de todos os fiéis ser iluminado pela glória de Deus. Ouça a voz profética de Ellen White. Para os últimos dias, ela diz assim, no Grande Conflito, na página 612. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Atos dos Apóstolos, página 55. Agora eu vou para o outro texto que eu citei. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada advertência. Operar-se-ão prodígios. Os doentes, olha aqui, irmãos, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Você crê nessa palavra? Diga amém.
Essa palavra não é do pastor José Marcos, é da profeta que cremos, Ellen White. Operar-se-ão prodígios e doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Diz mais, naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto os pastores como leigos, aceitarão alegremente as verdades que Deus levantou para os últimos dias, fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O grande conflito, página 464. Queridos irmãos, vocês que estão aqui, eu falo para um grupo que eu tenho convicção, um grupo que busca a consagração. Porque se você não buscasse consagração, você não viria para um encontro de vigília, ainda que seja uma comemoração de 30 anos, você ficaria em casa, no conforto do seu sofá. Se você está aqui é porque você está buscando consagração, meu irmão. Por isso é tempo de ter uma vida cheia do poder de Deus. É tempo de Deus fazer coisa nova na minha vida e na sua vida também. É tempo de o Espírito Santo realizar coisas maravilhosas por você, com você e através de você. E a palavra diz, que nós lemos, que essa verdade não é somente para os jovens. Não. Deixa eu falar uma coisa para você, que já é da terceira idade, você que já é um crente batizado há mais de 50, quem sabe, 40 anos, 60 anos. Deus tem algo novo para você também. Há uma unção para revigorar você e a mim também. Há uma manifestação sobrenatural de Deus na vida daqueles que buscam pela consagração. E a Bíblia não diz que precisa ser pastor para ser consagrado. O chamado ao consagrado é para todos os crentes. Renato disse aqui que nós somos sacerdotes. Se somos o sacerdócio de Deus, temos que ser consagrados. Esse é um tempo para um grande despertamento espiritual. Lá no volume 1 do livro Mensagens Escolhidas, diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Queridos, nós passamos aqui muitos anos juntos, muito trabalho, muitas escolas foram levantadas, e saímos de 2, estamos chegando quase até o próximo ano a 8 escolas. Nós conseguimos, com a graça de Deus, o canal Novo Tempo aberto. O campo foi dividido mais uma vez. E nós poderíamos citar muitas outras coisas, mas irmãos, eu quero confessar para vocês, se o que eu estou deixando para a minha igreja em Belo Horizonte é isto, eu fracassei no meu ministério. O que eu preciso deixar para a minha igreja é isto, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Grandes administradores mundanos, muitos deles até perversos, são capazes de realizar coisas muito maiores do que essas. Mas unção do Espírito Santo de Deus só aqueles que estão próximos de Deus. Eu não quero ser lembrado como um pastor que fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Não pense que as pessoas me agradam quando disse isso, mas eu quero ser lembrado de um pastor que amou as suas ovelhas, que procurou guiá-las no caminho rumo a Canaã celestial, e que acima de tudo não deixou de falar que nós precisamos da unção do Espírito. Tempo em que você não terá vergonha de abrir a sua casa e criar um pequeno grupo. Tempo de você formar uma dupla missionária e sair anunciando o que Cristo fez na tua vida. Com o coração aberto, sem medo e com intrepidez. Eu quero participar, Jabas, desse tempo.
desse momento. Eu não quero ficar no grupo dos apóstatas. Eu não quero ficar no grupo dos frios espiritualmente. Longe de mim, que o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero ficar no grupo dos escarnecedores. Eu quero ficar no grupo daqueles que serão movidos pelo poder de Deus. É tempo de consagrar, porque Deus vai derramar chuva de poder sobre a nossa vida. Deus vai encher você de autoridade. Pastor, eu não sei ler. Deus vai derramar poder e você vai falar com ousadia e com autoridade. Lembre daquela menina Sírio-Fenícia, aquela menina que foi levada por Naamã, aparentemente uma simples escrava pequena, mas ela falava: eu conheço um homem de Deus, um profeta de Deus, vai lá, ele vai curar você. Não precisa muita coisa para falar do poder de Deus, basta você falar do que ele fez na tua vida. Deus vai te dotar de poder jamais experimentado, para que você tenha uma vida triunfante. Te prepara para a sua vida ser superlativa, consagrada. Deus vai operar maravilhas no seio da igreja. Este é o tempo do derramar do Espírito, e eu quero participar deste momento. Deus quer usar você, a mim, a você idoso, a você que é criança que está aqui, a você jovem. O lugar dos jovens não é na balada no sábado à noite. Essa vigília, eu ouvi aqui eles dizendo que essa vigília iniciou para que jovens tivessem um lugar para ir. O lugar dos jovens é na presença de Deus. Foi ali, quando Deus falou com Samuel, criança ainda. Samuel, ele corria para Eli, Eli dizia para ele: vai ficar lá, menino, vai dormir, que eu não falei nada com você. Mais uma vez a voz falava com Samuel, ele criança levantava: o Senhor está me chamando, vai para lá, menino, vai dormir, eu não falei nada com você. A segunda vez que eu me acordo, mais uma vez a voz falou: Samuel. Ele foi até o profeta: menino, alguma coisa está acontecendo. Vai lá e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu vou perguntar para você: onde estava Samuel quando ouviu a voz de Deus? Onde ele estava? No templo, na casa de Deus. Jovem, criança, é na casa de Deus que você vai ouvir a Deus. É Deus falando com você. Fecho minhas palavras aqui. Me perdoe, já passei um pouco do horário, mas o Espírito está mandando eu falar, eu estou falando. Ele disse assim, Isaías capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está o quê, irmãos? Eu não tenho dúvidas que nós estamos no fim de todas as coisas. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida. O tempo do fim é o prenúncio que Jesus virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar uma igreja lavada. Ele vai vir buscar uma igreja pura como a noiva, santa, sem manchas, sem rugas, sem mácula, sem nada. Uma igreja que tem compromisso com Ele e com a sua palavra. Uma igreja de gente que busca consagração e procura afastar-se do pecado. Muito em breve a trombeta vai soar e nós iremos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E aqueles que dormem no pó se levantarão com o corpo glorificado. Meu irmão, é tempo do fim. Não podemos perder mais oportunidades. Que Ele abençoe a mim e a você. Ele abençoe o grupo de vigília melhorizar. É o meu desejo. E vocês nunca parem. Não tem tempo para terminar. Vocês estão pensando: pastor vai jubilar. Eu vou jubilar, mas não vou parar, irmãos. Pode escrever aí na tua Bíblia, onde é que você quiser, eu não vou parar. Você sabe por quê? O diabo não tira férias.
O diabo não aposenta. E para ser um soldado de Jesus, você não precisa simplesmente estar na ativa. Você é soldado de Jesus. É por isso que, como Paulo, João, Pedro e muitos outros pioneiros dessa igreja, tinham uma palavra no coração. E com essa palavra eu termino. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça de Cristo esteja toda a igreja. Você pode ficar em pé para nós orarmos mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos aqui, neste local que é consagrado, é um lugar especial para cultos de adoração e louvor a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Cíntia também, acometida por um mal, um refluxo. E ela cantou tão bonito para nós. Cantou para a glória do Teu nome. Eu te agradeço porque o Senhor também me sustentou. Apesar de eu estar um pouco enfraquecido, suando frio, mas o Senhor levantou a minha voz. E que ela tenha caído em bom solo. E que possa produzir frutos. E que juntos possamos nos preparar para o encontro com o Senhor. Oramos, fazemos isto em nome de Jesus.